Olá, sexta-feira, 19 de junho de 2020, começando mais um Boletim de Notícias, Seikatos TV News. Nesta edição, nós vamos falar sobre o primeiro fórum online para a educação mundial. Diante da pandemia, várias formas de dar aula, de ensinar, foram adotadas no mundo inteiro. Será que essas novas formas serão permanentes ou ainda há esperança de retornar como era antigamente? Tudo isso será debatido neste fórum e mais informações sobre este evento você vai acompanhar aqui no nosso Boletim de Notícias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal no YouTube, Seikatsu TV Japão. O nosso Boletim de Notícias desta sexta-feira já está no ar. Oferecimento MM Grupo, conectando pessoas, organizações e culturas. Sejam todos bem-vindos ao Boletim de Notícias Seikatos TV News. Nesta edição nós vamos falar sobre o primeiro fórum online para a educação mundial, que começa na próxima segunda-feira. Nós vamos conversar agora com a Sandra Mi, pedagoga, empreendedora social, profissional de coach. Ela que já atuou há mais de 10 anos em diversas escolas brasileiras, NPOs, associações e também em instituições governamentais aqui no Japão. Sandra, obrigado pela sua participação aqui no nosso Boletim de Notícias. E eu gostaria já de começar fazendo a seguinte pergunta. Qual o objetivo deste fórum? O objetivo do fórum é justamente termos um espaço onde nós possamos debater, onde nós possamos aprender, onde nós possamos trocar experiências. E surgiu durante esse período de pandemia, onde todos os envolvidos na educação se viram numa situação onde tiveram que lidar com o improviso, tiveram que mudar a sua forma de pensar em relação à educação. Então, o propósito do fórum, ele se deu para que a gente possa, então, dialogar entre todas as partes envolvidas neste momento tão confuso e, ao mesmo tempo, tão oportuno de se debater a educação. Então, esse foi o propósito do fórum inicial, né? Sandra, quais os temas que serão debatidos neste fórum? Ele é um fórum amplo, é um fórum que vai durar aí uma semana, com a participação de diversas pessoas profissionais da educação do mundo inteiro, de várias partes do mundo, tem a duração de uma semana. Quais são os temas que serão debatidos? Dentre os temas que nós vamos tratar dentro do fórum, desse primeiro fórum, então nós teremos essa semana de painéis, onde nós vamos falar sobre homeschooling, que é uma situação muito atual. Muitas famílias estão cogitando adotar o homeschooling pela incerteza de levar os filhos à escola sem que haja uma vacina preventiva em relação a isso. Nós vamos debater também o unschooling, que é a desescolarização. Algumas famílias cogitando sim tirar os filhos da escola. E há um grupo, né, que defende essa questão da desescolarização. Temos também desconteudismo, né? Os pais perceberam que os filhos aprendem e necessitam estudar muitas matérias, então eles não tinham noção de que eles estudavam tanto. E questionar, né? Nós teremos duas pessoas muito bacanas que já fizeram parte do MEC, falando sobre isso. Na quinta-feira nós teremos a EAD, que então a gente tem crianças hoje estudando online, né? E aí teremos a presença da professora Kátia Morosov da UFMT, que é pioneira na EAD no Brasil, e falar sobre essa questão da educação intermediada pela tecnologia, né? Como ela gosta sempre de enfatizar. E na sexta, para fechar esse primeiro fórum, nós teremos então o painel da educação disruptiva.
Então, será que não é hora de realmente abandonarmos o nosso apego ao status quo e pensar numa nova maneira de educar, uma nova maneira de interagir, uma nova maneira de aprender, né? E sairmos um pouco desse modelo tradicional que nos é imposto há tantos anos, tantos séculos, para dizer a verdade. Então, serão temáticas de extrema importância e que estão muito atuais, especialmente nesse momento de pandemia mundial. É isso que nós vamos debater no fórum. Sandra, você como pedagoga, como orientadora educacional, você acredita que daqui para frente irá mudar a forma de educar, de ensinar? Ou seja, não tem como retornar ao que era antigamente? Eu digo no sentido do aluno todos os dias na sala de aula? Eu acredito que vai ser um período onde nós, de fato, teremos que repensar a forma como nós nos relacionávamos em relação à educação. Parece até redundante, né? Mas a gente já falava dessas mudanças, a gente já falava em simpósios, já falávamos em fóruns, né? Mas agora a gente está sentindo na pele. Então, essa situação fez com que a gente não só dialogasse de forma teórica, mas que a gente realmente buscasse soluções na prática. E aí a gente vê, por exemplo, né, países que tiveram o seu pico e agora controlaram, retomaram as aulas, mas estão vendo que os contágios já estão novamente aumentando no dia a dia. Então, é um repensar não só na forma como a gente vai lidar com a educação, mas, por exemplo, com a arquitetura escolar. O formato de sala de aula que nós temos é um formato que vem desde da Revolução Industrial, não é? Então, o formato ele vai ser questionado, a disposição das carteiras questionado. E uma coisa que a gente está percebendo em contato com esses palestrantes por exemplo, algumas famílias já pensando em adotar o homeschooling em casa, ou seja, ter a assistência, claro, da própria escola, né? Isso foi até um comentário da Karine, que é do Paraguai, a segunda maior comunidade brasileira fora do Brasil, onde os pais estão colocando essa questão. Será que não é viável, então, continuarmos nesse modelo de homeschooling e então não enviar os filhos enquanto não se tiver uma vacina? Então, veja só, o que a gente percebe nesse período? A gente percebe que quem tiver, então, a possibilidade de um dos genitores permanecer em casa para que possa, em conjunto, trabalhar a educação do filho, ótimo, mas também a gente sabe que nós temos várias pessoas vulneráveis que não vão ter essa mesma opção. Então, aí já entra a questão de políticas públicas, políticas sociais, políticas educacionais. Então, é um momento, sim, da gente repensar todo esse processo. Como vai ser o futuro da educação, ninguém sabe. E é por isso que a gente está reunido, debatendo sobre isso e pensando como a gente vai fazer daqui para frente em relação a todos os níveis em faixas etárias de alunos, seja de educação infantil, educação fundamental, anos iniciais, finais, ensino médio. Ensino médio já está mais habituado, não é, a estudar pela internet, mas também não é tão fácil assim, né? Então é um pensar realmente em conjunto dentro desse processo que a gente está vivendo agora. Sandra, a participação dos pais neste fórum é muito importante, principalmente aqueles que têm filhos em idade escolar, né? Você acredita que essa nova forma que foi adotada durante a pandemia, ele força o pai a participar mais na educação, na formação dos filhos? Quando a gente pensa em mudança, a gente fala muito em mudança, mas na verdade a gente não gosta de mudar, né? Por quê? Porque a gente tem um cérebro que age da mesma forma, que não gosta de gastar energia e que o que ele puder fazer para não gastar energia, ele faz, né? Isso a neurociência, ela explica
Então, a mudança, ela incomoda, né? Por isso que muitas vezes a gente luta pelo status quo, a gente luta pela não mudança, porque mudar significa tirar muita coisa do lugar. Então, esse período que a gente está vivendo, a mudança, ela não veio voluntária, foi uma mudança involuntária por conta de uma situação, como todos nós sabemos. Então, o que a gente está percebendo, e aí foi o que eu comentei anteriormente, de que realmente a participação da família no processo educacional, ela vai ser muito importante. A gente passou por um período significativo, por exemplo, nos anos 80, né? Eu sou da década de 80, mas eu lembro que quando a gente precisava de alguma coisa, a gente ia no quintal da nossa avó, né? Quando a gente precisava perguntar alguma coisa, tinha alguém ali para responder para a gente, tinha mãe, ou o pai, ou tias, tios, os avós, então o nosso contato familiar era muito grande. E aí, com a inserção da mulher no mercado do trabalho, e eu passei por isso, né? Se eu pudesse, eu voltaria no tempo. A gente percebeu que a gente, de certa forma, delegou a educação dos nossos filhos a outras pessoas, né? E isso foi muito, vamos dizer assim, confortável. Eu sei que isso pode incomodar muitas pessoas, mas estou falando por mim mesmo. É muito confortável a gente delegar a educação dos nossos filhos para alguém, para a escola, para babá, para alguém que a gente possa realmente pagar para a gente executar o nosso trabalho. Mas, felizmente ou infelizmente, esse período está mostrando que alguém vai ter que ficar em contato, seja com a escola, seja com organizações, para que possa, então, oferecer um conteúdo educacional para suas crianças. Então, esse repensar vai ser de extrema importância. E a participação familiar, isso, sem dúvida, vai ser realmente o que vai fazer o diferencial no aprendizado das crianças. Se isso antes não era necessário, não, sempre foi necessário, né? E aqui, por favor, eu sei que existem outras realidades de, por exemplo, famílias que não têm os dois genitores, tem um só e a mãe não tem outra alternativa senão trabalhar e deixar os filhos, mas onde, e eu comentei agora há pouco numa live que a gente acabou de fazer, onde não houver a possibilidade da família se engajar nesse processo, então vamos precisar conversar sobre políticas públicas, políticas sociais, políticas educacionais. Então, onde a família, o cidadão, ele não puder atuar, e aí entra então a função do Estado nesse processo de mudança dentro da educação. Sandra, para finalizar, como participar e quem pode participar deste fórum? Por tudo isso que a gente falou agora há pouco, por toda essa situação que estamos todos vivendo e por essa disponibilidade dessas pessoas maravilhosas que nós temos a oportunidade de ouvir, que cederam seu tempo para debatermos em conjunto a respeito dessa realidade, eu quero convidar você, pais, mães, família, professores, gestores, educadores, instituições, que a gente possa realmente pensar em conjunto em todas essas questões que estão sendo levantadas, com a experiência de outros locais, e realmente que a gente possa fazer um movimento grande de diálogo em torno da educação. Então, o convite para você vai começar dia 22, o primeiro painel, nós vamos até o dia 26, serão painéis diários, começa às 9 horas horário de Brasília, e às 9 horas da noite aqui, horário de Tóquio. Eu quero deixar aqui para você a apresentação, para você conhecer todos os painelistas. Você vai ter um link de inscrição, faça a sua inscrição para você ser notificado dos painéis e não perder nenhum. O painel ele é 100% online e 100% gratuito, tá?
Então, fica aqui o meu convite, desde já, muitíssimo obrigada. Tem aí os nossos canais também de comunicação, você pode estar entrando em contato para saber como que você pode participar até diretamente do Fórum, tá? O Fórum que veio para ser uma plataforma online de discussão em relação a todas as temáticas que envolvem educação, especialmente nesse momento de pandemia. Muitíssimo obrigada, espero vocês então a partir do dia 22 lá no Fórum. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação no nosso Boletim de Notícias, reforçando então que o fórum acontece do dia 22 ao dia 26 de junho, ou seja, começa na próxima segunda, inscrições gratuitas, você não paga nada. É muito importante a participação dos educadores, dos pais, né, de alunos em idade escolar, porque houve aí uma mudança. Muitos alunos deixaram de ir para as escolas, não porque eles quiseram, mas sim diante da pandemia do coronavírus. Então, é muito importante que você, pai, você, mãe, que tem filhos em idade escolar, participe deste fórum, porque há medidas aí que foram adotadas e tem países que vão adotar essas medidas permanente daqui para frente. Então, é muito importante que você participe deste fórum. Só para reforçar aí, então, o convite para você participar do primeiro Fórum Online para a Educação Mundial. Os detalhes você está vendo na sua tela, acontece do dia 22 ao dia 26 de junho, começa na próxima segunda e você já pode fazer a sua inscrição. O Boletim de Notícias desta sexta-feira, 19 de junho, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você também pode participar do nosso programa através das redes sociais. Basta nos seguir no Facebook e no Instagram. Nós estamos como Seikatsu Magazine Japão. E se você quer saber mais sobre o que acontece no Brasil, no mundo e aqui no Japão, acesse o nosso portal seikatsumagazine.com. Eu espero você numa próxima edição. Até lá!